Um tempo atrás, o Donald Trump alegou que ele teria sido espionado pelo governo Obama. Ele e o gabinete dele, as pessoas associadas a ele, teriam sido espionadas pelo governo Obama. Isso até tinha alguma lógica. Trataram como uma paranoia, uma acusação louca dele. O presidente tá viajando, ele tá louco, empicha. Foi basicamente essa a reação. Mas isso veio do fato de que durante a fase de nomeação, ele não tinha sido empossado como presidente, na fase que ele estava escolhendo pessoas, e mesmo depois saía, esse cara tem ligação com 5 caras russos, esse cara do governo dele tem ligação com esses caras. É um ponto que você para e pensa, peraí, só a agência de inteligência do governo americano teria realmente acesso a isso para saber quem dessas pessoas está ligando para quem e conversando com quem. E assim, se você é um cara rico e bem conectado nos Estados Unidos, você provavelmente, se você pegar um grupo suficiente, você vai encontrar vários ali com conexões russas ou com qualquer conexão no mundo, meu filho, que não significa muita coisa. Mas era estranho. Peraí, quem tá conseguindo essa informação? O que causou estranheza e levou o Trump a fazer essa acusação, entre outras coisas, também. E é isso que, assim, ele tava certo, mais ou menos. Porque espionar é uma coisa bem ampla. Então ele tava certo em um senso de que, de fato, programas de monitoramento contra terroristas do governo americano, programas do governo americano contra terroristas, foram usados para monitorar pessoas associadas a ele, a pedido de uma das consultoras de segurança nacional do governo do Barack Obama. Alguns dias atrás já era sabido que alguém tinha vazado essa informação, alguém estava pegando informação de segurança nacional, agências de segurança nacional dedicadas a ir atrás de terrorismo, alguém estava pegando essa informação e vazando com intuitos políticos. Não se sabia quem. Por 2 dias, os jornais Bloomberg e New York Times sabiam quem era, sabiam que era essa assistente, que era essa conselheira do governo Obama, que era uma pessoa ligada ao governo Obama, e não publicaram a informação porque isso seria prejudicial ao governo Obama e provaria que o Trump tá certo. É difícil ficar pior do que isso, né? Pra te explicar como é que é a situação, porque é uma coisa um pouco complicada. Se você lembra, por que o Edward Snowden se ferrou? O Edward Snowden revelou que agências de espionagem americana, não só a CIA, inclusive várias agências de 3 letras que não existem, têm programas, plural, para monitorar dados e metadados de conexões que você tem com outras pessoas em diferentes mídias. Então, por exemplo, ligação de celular. O governo não grampeia o que você falou. Não vai ter um "Oi, querida". Não vai ter. Mas vai ter para quem você ligou, por quanto tempo, onde você estava, aonde a pessoa estava. Vai ter, você mandou uma imagem. Não tem a imagem, mas tem o tamanho da imagem. Qual era o tamanho em kbytes ou em megabytes, enfim. Tem todos esses dados aí. E isso é feito para investigar terroristas. Então a gente suspeita que essa pessoa seja um terrorista, ou que ela tenha conexões. Então a gente monitora ela e quem está ao redor dela. E daí essa pessoa se conectou com essa. Então a gente monitora ela e todos ao redor dela. Eventualmente você vai monitorar uma puta galera. E eventualmente, se você rodar isso por bastante tempo, e rodou por vários anos isso, programas como Praise Me, etc., você vai ter uma boa fatia da população americana ali dentro, de um jeito ou de outro. Por pura probabilidade. E essa oficial pediu que fosse dada uma lista a ela, tem os detalhes específicos, está lá nas fontes da descrição, mas fosse dada uma lista das conexões das pessoas que estavam conectadas ao Trump. Especificamente esse pedido. Eu quero que vocês me deem quem essas pessoas estão conectadas, porque eles estão conectados ao Trump. Isso é crime. Mais ou menos. Ou não. Tecnicamente é crime, mas ainda vai ser decidido se crime é crime ou se crime não é crime. Ainda é uma coisa complicada quando você tá com essas coisas do governo americano. Agora, isso foi feito com base numa expansão de uma lei de espionagem lá de 2011, etc. O governo americano, o governo Obama, deu uma aliviada nas regras, permitindo maior espionagem. E esses dados foram usados com intuitos políticos para difamar pessoas e ganhar vantagem política durante a campanha, depois da eleição e depois da posse. Então, um governo usou o governo para espionar um adversário e usou essa informação para fins políticos. É difícil ficar mais grave do que isso. Honestamente, é difícil ficar mais grave do que isso. E a grande questão que está pairando foi uma
National Security Advisor do Trump, conselheira de segurança nacional. A tradução você pode discordar aí, mas enfim. Ela fez porque ela quis ou ela fez porque ela recebeu uma ordem? É claro que ela vai dizer que ela fez porque ela quis. Não, ninguém ordenou ela fazer isso, nada a ver. Agora, se isso for crime, vai ter que ter uma investigação. E ela e todo mundo que deu as informações pra ela dentro das agências de segurança e que sabia que isso estava acontecendo, todo mundo que sabia que esse crime estava sendo cometido, tem que ir pra cadeia ou se ferrar, sei lá. Se você vazou a informação, é gravíssimo. E se eu sei que aqui no Brasil, onde a gente não tem nada relevante do gênero, é um pouco difícil isso pra compreender, mas num contexto americano isso é gravíssimo. Então, se for um crime, vai ter que ter uma investigação, a galera vai pra cadeia, e convenhamos, isso não vai acontecer. Isso simplesmente não vai acontecer. Agora, o perigoso é se não for um crime. Porque significa que, se eles decidirem que não tem nada de errado no que ela fez, nada impede o Donald Trump de fazer isso também. Nada. Nada impede o Donald Trump, ou qualquer outro governo depois dele, ou qualquer pessoa dentro do governo dele, mesmo que não receba uma ordem dele, de fazer isso. Nada impede. Isso vai virar normal. Nada teria impedido também a Hillary de fazer isso. Nada impede que outros políticos no futuro façam isso. E é uma situação complicada. É uma situação complicada. E essa expansão do governo, certo? Isso é interessante porque mostra para as pessoas, ó, tá vendo? Tá vendo como é só uma organização criminosa mesmo? Tá vendo pra que serve essa história de combater terrorismo? É o seguinte, ó, eis uma política. Faz o seguinte, para de explodir os caras e gastar dinheiro pra apoiar outros grupos pra explodir os caras e cuida do seu canto, sabe? 0 atentados terroristas na Suíça. Talvez seja uma dica. Talvez seja uma dica. Sabe, cuida do seu canto. Não, mas força as pessoas a começar a pensar nisso. E não é a primeira vez que esse tipo de escândalo acontece. Certo? E é um escândalo grave. Não dá pra repetir isso o suficiente. É um escândalo gravíssimo. Não é a primeira vez que acontece, porque em 2012, basicamente a Receita Federal deles, o IRS, Internal Revenue Service, é a Receita Federal deles, usou os poderes de auditoria, como a malha fina que tem no Brasil, para auditar grupos de apoio conservadores. 24 grupos de apoio conservadores foram auditados e o IRS, a Receita Federal deles, pediu a lista de doadores. Ah, vocês são um grupo de apoio ao Romney, ao conservadores, especialmente Tea Party, libertários, tal. Ah, vocês são um grupo. Primeiro, eles querem pedir status de isenção de impostos porque eles são um grupo de organização política, então é sem fins lucrativos, etc. Isso era seletivamente negado para esses grupos. Então você já está usando uma agência do governo para... Já era, não, vocês vão ter que pagar imposto porque, embora outras organizações similares a vocês não tenham que pagar, porque a gente pode escolher, dane-se. Mas pediu a lista dos doadores, e dessas listas de doadores, 10% dos doadores sofreram auditorias da Receita Federal deles, enquanto em média 1% da população americana toma auditorias, e inclusive várias pessoas pararam de doar por medo de tomar auditorias. Não que isso seja novidade, desde o Frank Delano Roosevelt é basicamente normal usar a Receita Federal como um instrumento de ataque político, mas não é a primeira vez, isso não é assim no governo Obama. E essa oficial envolvida com esse caso já mentiu previamente no caso do ataque em Benghazi, que foi um ataque terrorista e o governo americano, inclusive a Hillary Clinton, explicitamente mentiram para a população dizendo que só tinha a ver com um filme. Então, é uma coisa grave. E no caso, inclusive, das auditorias, quando vamos fazer uma investigação do que está acontecendo, tal, a gente quer os dados, todos os HDs que tinham os dados referentes a essas investigações de impostos dos doadores de grupos conservadores, todos os HDs da Receita Federal deles falharam e perderam todos os dados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Preciosidades que é fantástico que não sejam conhecimento amplo, mas não são. Enfim. E isso agora é o grande bafafá político que está acontecendo lá. As implicações disso vão ser basicamente nada. Todo mundo sabe disso. Os programas não vão mudar. Esse estado de espionagem quase completa só vai crescer. Vão decidir que isso foi um crime, mas ninguém vai ser punido. E os outros governos vão continuar fazendo isso. E para pensar que isso começou basicamente com os atentados de 11 de setembro, mas se intensificou nos últimos 10 anos, assim, que tem a tecnologia para isso. Então, nos últimos 10 anos a gente já chegou nesse nível. Qual vai ser o nível daqui a uns 10 anos? O quão normal vai ser? Quanto tempo até isso se estender a opositores políticos individuais?
Porque agora estão usando para outros. Isso a gente só sabe do que aconteceu para outros adversários políticos. A gente sabe disso. Será que isso já está sendo usado para indivíduos? Opositores políticos, individuais, pessoas, divulgadores. E se não está, quanto tempo até ser usado? Essa é a questão. Isso também só para fechar, mostra como a ideia de, não, a gente vai ter uma constituição e democracia e checks and balances e um judiciário, etc, etc, e isso vai conter o governo, que é a ideia liberal clássica. Falhou. Falhou totalmente, convenhamos. Ok? Falhou completamente. É isso que acontece quando você confia poder na mão do Estado. É isso que acontece quando você espera que os políticos... Não, a gente vai dar poder para eles e vai dar tudo certo. Não se preocupe, é só a gente ter eleições e eles terem um tribunal que julga eles mesmos. Aí vai ficar tudo bem, não se preocupa. Uhum.